Graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita palavra de Deus. Convido você neste momento para que ore comigo, para que Deus, através do teu Santo Espírito, fale a cada coração. Querido Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te peço, esconda-me atrás da tua cruz, para que o meu raciocínio, a minha mente, a minha inteligência seja usada para a glória do nome do Senhor e que vidas sejam abençoadas. Abençoa cada um dos teus filhos que vier aqui ouvir essa palavra, que sejam assim abençoados e que o teu nome seja glorificado, Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ensina para nós muitas lições. Se nós estamos todos os domingos, semanalmente, refletindo sobre os ensinamentos do apóstolo Paulo, nessa carta maravilhosa, conhecida como a Carta da Alegria. Como pode uma pessoa ter alegria estando ela presa, algemada? Mas é neste contexto de prisão, de algemas, de polícia, de guardas, que este homem, inspirado por Deus, escreveu essa carta que transborda alegria. Eu quero refletir com você nessa oportunidade, em Filipenses capítulo 1, versos 12 ao 18, no seguinte tema: minha maior alegria é ver Cristo sendo pregado. Essa fala não é minha, ela é de Paulo, do apóstolo Paulo. Agora, a minha alegria, a do Leonardo, e a sua, querido ouvinte, qual a maior alegria sua? O que traz satisfação para a sua alma? O que enche o seu coração, faz a sua alma transbordar de alegria? Precisamos olhar para a palavra de Deus e pensarmos se essa palavra traz alegria para os nossos corações. O que deixa você cheio de alegria? Algumas pessoas pensam, para mim ter alegria o importante é ter saúde. Outras falam, o importante é ter um emprego. Outras dizem, o importante é ter sucesso. Outras dizem, o importante é ter dinheiro. Mas sabia que tem muita gente que tem tudo isso e não tem alegria? A verdadeira alegria, aquela alegria que faz você deitar e dormir despreocupado, ela está em Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. E no texto do capítulo 1, versos 12 ao 18, eu quero compartilhar com você 4 verdades que o apóstolo Paulo nos ensina. Imagine alguém chegar perto do apóstolo Paulo, um guarda da casa de César. O sistema de prisão, segundo os estudiosos, era colocar um guarda algemado ao prisioneiro. Então Paulo tinha uma algema que pegava o pé dele e outro o pé do guarda. 6 horas vinha outro guarda e trocava. Agora imagina que um dos guardas chegou para o seu turno de 6 horas de trabalho. Paulo já estava escrevendo e ele, curioso, vê a serenidade, a paz, a tranquilidade, a alegria expressa no coração deste homem, e ele pergunta a ele: prisioneiro, por que você está alegre apesar de toda essa circunstância? Paulo responde: estou preso, mas Cristo está sendo pregado, por isso me alegro. É a primeira verdade que o apóstolo Paulo afirma no texto bíblico. Versículo 12 e 13 diz assim: irmãos, quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para o avanço do Evangelho, a tal ponto de ficar claro para toda a guarda pretoriana e para todos os demais que é por Cristo que estou na prisão. O apóstolo Paulo era o grande missionário, o grande plantador de igreja, o grande evangelista, o grande apologeta, defensor da fé. O diabo pensou: vou parar este homem. O diabo só não pensou no seguinte: quem está com Cristo, nem a morte pode pará-lo. Porque a vida dele é feita para glorificar e exaltar a Cristo como Senhor. Então,
preso. Paulo falou, eu não posso viajar para outras cidades. Eu não posso fortalecer a igreja fazendo ensinos, estudos. Mas eu posso escrever. E cada guarda daquele, 4 a cada dia que passava ao redor dele, ouvia de Cristo. O apóstolo Paulo nos ensina, orai sem cessar. Imagina aqueles guardas vendo Paulo sem cessar, orando a Deus, glorificando e exaltando a Deus. Por isso ele coloca que ele quer que a igreja saiba, ele quer que o mundo saiba que o que aconteceu com ele, a prisão dele, tem contribuído para o avanço do evangelho. A tal ponto que toda a guarda do palácio de César e os demais, ou seja, as autoridades que vinham investigar, os magistrados que queriam estudar sobre aquilo para saber o que Paulo estava falando daquela novidade. Então Cristo estava sendo anunciado. Ele estava preso, mas ele estava alegre porque Cristo estava sendo pregado. A segunda verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, de novo indagam Paulo e pergunta, por que essa alegria? E ele fala, eu estou preso. Mas a igreja está avançando, por isso eu me alegro. O versículo 14 nos ensina isso. E animados pelas minhas prisões, a maior parte dos irmãos no Senhor tem muito mais coragem para falar sem medo a palavra de Deus. As igrejas começaram a receber cartas de Paulo na prisão. E elas começaram a ler aquelas cartas. Até os críticos começaram a ver, nada consegue parar este homem. Então eles começaram a falar de Cristo. Paulo preso, mas a palavra de Deus liberta, sendo proclamada, espalhada, o mundo estava ouvindo, isso enchia o coração de Paulo de paz. Isso deve encher a nossa alma de paz. Eu não sei aonde Deus colocou você, eu não sei por que Deus colocou você aí, mas se aonde você está é o local que Deus colocou você para ser testemunho do evangelho da graça. Dizer para o mundo que está caótico, que está aos pedaços, que está confuso, a cada dia que passa a violência aumenta, o uso de drogas aumenta, os assassinatos aumenta, a ladruagem, a corrupção, tudo tem aumentado. Porque as pessoas não estão encontrando alegria para viver. O mundo precisa de encontrar essa alegria que é Jesus. E Paulo falou, olha, eu estou aqui, mas a igreja está livre. Igreja do Senhor Jesus, vamos avançar proclamando ao mundo a esperança que é Jesus Cristo. E a terceira verdade que eu quero compartilhar com você nesta oportunidade, mesmo que seja por discórdia, Cristo está sendo pregado, por isso eu me alegro. Os versículos 15 até o 17, o apóstolo Paulo escreve algo muito curioso. Ele fala, é verdade que alguns pregam Cristo até mesmo por inveja e discórdia, mas outros fazem com boas intenções. Estes fazem por amor, sabendo que foi posto aqui para defesa do evangelho. Aqui Paulo expressa o seguinte, eu fui colocado aqui não é por condenação, eu fui colocado aqui para defender o evangelho. Deus, a mão poderosa de Deus tem me guiado, tem me conduzido, e eu estou avançando. O verso 18 ele diz, o verso 17 diz, mas aqueles anunciam a Cristo por discórdia, não com sinceridade, pensando que assim podem aumentar o sofrimento das minhas prisões. Alguém chega perto do apóstolo Paulo e fala assim, Paulo, é verdade que o evangelho está sendo pregado, mas tem algumas divisões na igreja, tem alguns que puxam para um lado, tem outros que puxam para o outro. Paulo olha e fala assim, olha, mesmo que por discórdia, mesmo que seja por desentendimento, mesmo que seja por razões obscuras, uma coisa ninguém vai tirar a minha alegria. Cristo está sendo pregado e isso é a razão da minha alegria, por isso eu estou alegre. Paulo olhou o lado bom, Paulo olhou para aquilo que
Jeremias escreveu em Lamentações, quero trazer à memória aquilo que me traz alegria. Ele falou assim, eu sei que eles estão tentando a todo custo me enfraquecer, me desanimar, me calar, mas pelo contrário eu me alegro ainda mais. Eles acham que assim pode me calar, mas não vai. Eu estou alegre, eu estou contente, porque mesmo as discórdias deles, mesmo que sendo por razões obscuras, eles estão pregando Cristo. E se Cristo está sendo pregado, é isso que importa. Cristo precisa ser pregado, igreja. Nós, como igreja do Senhor, precisamos proclamar ao mundo que Jesus Cristo é a única esperança. E a quarta e última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nessa oportunidade. Alguém pergunta assim, Paulo, alguma coisa pode desanimar você? Alguma coisa pode fazer você desistir? Eu imagino Paulo respondendo assim, independente de qualquer coisa, minha maior alegria é ver Cristo sendo pregado. Veja o verso 18 que ele diz, mas que importa? De qualquer forma, contanto que Cristo seja anunciado, quer por pretexto, quer não. Alegro-me com isso, e sim, sempre me alegrarei. Paulo ele é redundante na sua afirmação. Alegro e sempre me alegrarei. Amados irmãos, a igreja do Senhor Jesus, ela anda no caminho estreito. Ela é hostilizada. Muitas das vezes ela é perseguida. Mas a igreja do Senhor Jesus, ela é vencedora. E ela não pode viver em tristeza. Ela não pode viver em angústia. Ela não pode viver olhando no retrovisor para o passado e dizendo, precisamos olhar lá atrás, quando a igreja tinha paz. Nós precisamos olhar para frente, olhar para a cruz, olhar para Jesus, avançar, igreja. Paulo está dizendo, independente de qualquer coisa, qualquer situação, minha maior alegria é ver Cristo sendo pregado. A igreja do Senhor Jesus precisa experimentar essa alegria. A igreja do Senhor Jesus precisa proclamar esta alegria. Cristo nos salvou. Isso vale mais do que riqueza, do que dinheiro, do que fama, do que estabilidade. O que importa é a salvação que Jesus nos dá. E nós devemos agarrar em Cristo e termos a segurança da salvação. Experimentar a alegria da salvação. Proclamar Cristo como Senhor. Independente de qualquer situação que aconteça. Para concluir e terminarmos essa reflexão, depois de ouvirmos o testemunho do apóstolo Paulo, qual alternativa nos resta? A não ser ver Cristo sendo pregado como nossa maior alegria. Meu amado irmão, minha amada irmã, você que já experimentou a salvação dada por Jesus, o desafio está lançado para você. Viva o Evangelho com alegria na alma, com esperança e sem desanimar, sem fracassar, sem olhar para o obstáculo, mas olhar para Cristo, Senhor e Salvador das nossas vidas. E você que ainda não tem Cristo como Senhor, olhe para a cruz de Jesus, olhe para as prisões que Paulo suportou por amor a Jesus. Reconheça que é pecador, reconheça que só Jesus é a esperança, e ore entregando a sua vida nas mãos de Jesus e experimente essa alegria que o apóstolo Paulo experimentou e que a igreja do Senhor tem experimentado. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até a próxima oportunidade. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo,
que o amor de Deus Pai, que as doces e ricas consolações do Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas hoje e sempre. Se esta palavra foi bênção na sua vida, compartilhe ela com outros, para que muitos sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.